E aí, pessoal? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui a resolução daquele exercício de lógica, né, envolvendo a jangada. Naquele exercício, nós tínhamos algumas condições aqui, que eu procurei salientar aqui. Então, quais eram essas condições que a gente tinha que seguir? Primeiro, que a minha jangada ela só pode levar a pessoa mais um objeto. Então, ou seja, eu sempre tenho que atravessar essa minha pessoa mais a cabra, ou o feno, ou o leão, né? Eu não posso colocar junto com a pessoa mais de um objeto. Depois nós tínhamos as condições aqui, que eram as seguintes: o leão não pode ficar com a cabra, porque se o leão fica com a cabra, isso acaba resultando que o leão vai comer a cabra. E a cabra, pelo mesmo motivo lógico, não pode ficar sozinha com o feno, né? Então eu não posso ter essa situação. Só que aqui, gente, isso já nos dá uma lógica do que pode ser feito. Pode, por exemplo, né, uma situação, pode ficar o leão com o feno, né? Então aqui já o exercício ele já nos dá, a gente já cria o primeiro raciocínio lógico, que é este aqui: o leão pode ficar com feno, porque isso não foi dito, né? Não foi passado essa instrução por parte do exercício. Se o exercício tivesse me dito essa instrução: o leão não pode ficar com feno, beleza. Mas como ele não me passou, automaticamente a gente faz uma exclusão pelas instruções que o exercício nos dá e determina que o leão pode ficar com feno. Então vamos lá. Eu já criei aqui 7 passos que nós vamos executar. Eu vou deixar junto na descrição dessa videoaula os 7 passos, se ele tiver aqui ruim de se enxergar. Então vamos executar para vocês verem que esses passos, né, esses 7 passos, essas 7 instruções do meu algoritmo, se seguidas corretamente, vão conseguir passar todos esses elementos para outra margem do rio, né, sem que eu acabe nessa situação, que o leão fique com a cabra, ou com a cabra com o feno, né, sem fazer o que o exercício nos pede, né? Então aqui, para uma questão de orientação, né, para ficar mais prático, eu decidi nomear as duas margens, né? Eu coloquei uma margem, a margem direita do meu rio, e a outra margem é a margem esquerda do meu rio, né? Assim eu sei, passa para a margem esquerda, passa para a margem direita, né? Eu consigo me orientar. Então vamos lá. Na minha primeira instrução, o que ele diz? Levar a pessoa e a cabra para a margem esquerda. Margem esquerda está aqui, eu vou levar a pessoa e eu vou levar a cabra. Perfeito. O que ficou? Ficou na margem esquerda a pessoa e a cabra, e na margem direita o feno e o leão. Feno e leão, tem algum problema deles ficar junto? Não. Cabra e a pessoa, tem algum problema deles ficar junto? Não. Então, até aqui tudo ok. Já fiz a minha primeira etapa. A segunda etapa, retornar com a pessoa para a margem direita. Muito bem, a margem direita está aqui, retornei com a pessoa. O que eu fiquei nessa segunda etapa completando? Eu fiquei com a pessoa na margem direita, o feno na margem direita, o leão na margem direita. Tem algum problema deles estarem juntos? Nenhum. A cabra ficou sozinha lá na margem esquerda. Tem algum problema dela ficar sozinha na margem esquerda? Não. Terceiro, levar a pessoa e o leão para a margem esquerda. Ok, ele me manda levar a pessoa e o leão para a margem esquerda.
Daí vocês vão dizer, mas aqui tem um problema. A cabra e o leão, eles não podem ficar juntos, né? Eles não podem ficar sozinhos na mesma margem. Está correto, eles não podem ficar sozinhos na mesma margem. Por isso, no 4, olha o que eu digo, retorne com a pessoa e a cabra para a margem direita. Ok, então vou retornar com a pessoa e vou retornar com a cabra. Certo? Isso é o que a minha quarta instrução me dizia. Só que tem um problema nessa quarta instrução. Eu não posso deixar a cabra com feno, porque isso foi me determinado no exercício. Então, olha o que a instrução 5 diz. Levar a pessoa e o feno para a margem esquerda. Então agora eu vou pegar a pessoa e vou pegar o feno. E foi a minha instrução 5. Agora o que eu tenho? Pessoa, leão e feno. Tem algum problema o leão ficar com feno? Não. Tem algum problema a cabra ficar lá na margem da direita sozinha? Não. Mas eu tenho que trazer todos os elementos para essa margem aqui do rio. Então o que diz o 6? Retorne com a pessoa para a margem direita. Ok, retornei a pessoa para a margem direita. Fiz o que era o 6. E o 7, leve a pessoa e a cabra para a margem esquerda. Vem a pessoa, vem a cabra. Pronto. Né? Executei aqui, então, em 7 passos, eu trouxe todos os elementos para a minha margem esquerda, eles estavam todos na direita, e em nenhum momento eu desrespeitei, né, de deixar sozinhos, né? Vê que algumas horas eu estava aqui com a cabra e o leão junto, mas daí tinha sempre a pessoa aqui que não deixava eles juntos. E eu sempre retornava a pessoa e a cabra, ou a pessoa, né, a pessoa e o feno, para não deixar o feno com a cabra. Então, seguindo nesses 7 passos e nessa lógica, né, nós conseguimos aí estabelecer, né, então, colocar todos desse outro lado, ok? Então era bem simples, né? Um exercício de lógica aí bem bacaninha, bem tranquilo de se fazer, né? Só prestando atenção sempre nas minhas condicionais, sempre nas regras que eu tenho, que o exercício me determinou. Ok, pessoal? Então era isso, muito obrigado.